boa noite a todos os nossos internautas. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo meu amigo Rodrigo Gandara, psicólogo, que vai contar um pouquinho para nós hoje, Rodrigo, do que é uma abdução. Boa noite, Mara. Boa noite a todos os internautas que estão assistindo a gente na TV Net. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com você. E essa pergunta, Mara, é muito inusitada, né? É muito bizarra até. O que é uma abdução? Mara, eu vou ser muito sincero, há todos esses anos que eu pesquiso ufologia, eu me considero um pesquisador, sou psicólogo de formação, me considero um pesquisador, e abdução é uma palavra bonita que alguns ufólogos denominaram para sequestro. Sequestro quando a pessoa não quer ser sequestrada, sabe? Não quer ser sequestrada, e às vezes com violência, às vezes sem violência, às vezes... Então, a abdução é isso, é rapto, é sequestro, é jogar uma contenção no nascer, né? Pois é, difícil, né, Rodrigo? Difícil. E o Rodrigo, para quem não sabe, ele também tem um canal no YouTube, quem quiser acompanhar da agora para frente, conhecendo um pouquinho, chama-se Pensamento UFO. Entra lá e vamos dar uma seguida no nosso amigo para ver o que ele conta de bom nesse programa dele. Mas, Rodrigo, o que é, para a gente entender como aconteceu essa abdução sua? Ô Mara, a minha abdução foi exatamente no quarto domingo de 2006, o mês foi fevereiro, no quarto domingo de fevereiro de 2006. Eu vou tentar resumir assim, bem o que aconteceu, Mara. Eu estava em um bar que estava tendo um show de pagode em Santa Rita do Passa Quatro, um bar que se localiza do lado da Associação Atlética, que você conhece bem. E era mais ou menos uma meia-noite, aquele showzinho de pagode acabou e tinha muita gente. Naquele momento, nós estávamos com um pessoal grande, e eles falaram, umas meninas até que eram de outras cidades, falaram, olha, vamos fazer fogueira no deserto do Alemão. Muita juventude inteira de Santa Rita conhece o deserto do Alemão e tem as fogueiras. Vamos. Eu tinha um carro popular, aí nesse momento juntaram outros carros, vamos para o deserto do Alemão. Fomos para o deserto do Alemão. No momento que eu ia entrar no carro, um amigo meu, o Pedro, ele chegou até mim e falou, Rodrigo, posso ir com você? Eu falei, nossa, pode vir. Entrou no carro e nos deslocamos até o deserto do Alemão. Chegando lá, Mara, eu lembro até hoje que era uma garoa fina começou a cair. E os carros que estavam atrás da gente, devia ter uns 10 carros, começaram a mudar o percurso. Eles não foram. Aí eu estava perto do deserto do Alemão, quer saber? Eu vou. Você quer ir, Pedro? Vamos, fomos. Aí chegou, tinha mais um carro com a gente que também foi embora. Chegamos, era exatamente meia-noite, 25, meia-noite, quase meia-noite e meia. Cheguei lá, Mara, o deserto do Alemão, para quem conhece, tem um banheiro logo no início, tem um quiosque lateral, um quiosque no meio e um quiosque mais adiante. Estacionei o carro, eu falei para o Pedro, vamos esperar um pouco? Talvez alguém apareça, algum deles aparece, a gente fica um pouco aqui, eu não quero ir embora. Quer ir embora, Pedro? Não, vamos ficar aqui. Mara, não deu 3 minutos que nós estacionamos. Nós estacionamos o carro do lado dos primeiros sanitários. Na nossa frente apareceu, no terceiro quiosque, isso a uns 50 metros da gente, de repente me acende uma luz branca. Mas uma luz branca em cima da árvore, assim. Aí eu fiquei assim, sem saber o que é. Eu até brinquei com o Pedro, falei, Pedro, a prefeitura colocou iluminação agora no deserto do Alemão? Ele falou assim, Rô, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Nesse momento eu coloquei a chave, o carro funcionou, dei ré, mas fui devagar. Aquela luz, ela se deslocou e a todos os internautas, acreditem ou não, é o fato que aconteceu.
Aquela luz se deslocou atrás do quiosque e eu lembro que eu estava assim, indo embora, né, começando a acelerar o carro, ela pegou, Mara, ela iluminou a vossoroca que tem no deserto do Alemão, que é um buraco, né? A gente viu aquela luminosidade, uma luminosidade leitosa e uma luminosidade frequente, assim, parecia que estava controlada. Aí o meu carro, na saída, quando eu quis acelerar, ele começou a balançar. Foi assim, aí eu comecei a ficar em pânico. Aí eu ficou com medo. Eu fiquei com medo, falei, o que está acontecendo? Tem um faveiro, uma árvore que chama faveiro, logo antes da saída do deserto. Eu dei uma acelerada do carro, o carro começou a balançar muito, morreu, ele apagou tudo. A hora que ele apagou, aquela luz, imagine, Mara, um farol gigante de uma Scania, porque o que nós vimos foi uma luz branca, leitosa, mas uma luz muito forte, veio até a nós, mas assim, na nossa testa, sabe? Veio aquela luminosidade. E esse horário foi muito pânico mesmo, porque eu olhei, eu lembro até hoje que eu tinha um Cássio, aqueles Cássio Illuminator. Pessoal, a Cássio não está me pagando nada para fazer propaganda, mas eu tinha um Cássio Illuminator. Eu olhei, era 00:35. Foi quando o Pedro, do meu lado, viu que a gente estava com aquela luz na cara. Daí ele falou, nossa, o que é isso? Eu vou dar pancada, eu vou sair para dar pancada. Eu falei, vai dar pancada. Eu me assustei, eu peguei ele, eu abracei, travei a porta do carro. Daí quando eu olhei, meia-noite 35, eu não lembro mais de nada. Nada, Mara. Eu não lembro mais de nada, o Pedrinho também não lembra. Aí quando eu despertei, eu olhei no relógio 4 horas da manhã. A luminosidade estava igual, eu olhava dentro do carro, aquela luz, as duas portas do carro abertas, eu notei uma coisa, tinha braquiária, aquele capim braquiária ao lado, parecia que teve uma festa rave ao redor do carro. Estava todo assim amassado, coisa. Eu e o Pedro no carro, todo apavorado, todo desmontado, os dois. E aí eu fechei a porta, a hora que nós fechamos a porta, aquela luz, eu liguei a chave do carro. A hora que eu liguei a chave do carro, o carro pegou, eu peguei o carro e me desloquei assim, rapidamente do deserto. Muito pânico, não sabia, nossa! Quase eu estava assim, não sabia, e eu notava que aquela luz gigante, mas a luz não era do tamanho de uma casa de 4 quartos. Imagina uma casa, uma mansão de 4 quartos. Com tudo que tem direito, aquela luz gigante lá. E ficou e permaneceu. E nós fomos embora. Eu lembro que até uns 100 metros da luminosidade, eu olhava no retrovisor e ela estava lá paradona, sabe? Aí, na saída do deserto do Alemão, nós encontramos um grande amigo meu que chama Adriano Lencioni Petrarca. Ele é enfermeiro e eu lembro até hoje que ele tinha um escortinho vermelho ele tinha um escorte vermelho e nesse momento era 4:10, 4:15, ele viu que eu estava com o carro assim, que nem bêbado pela estrada, né? Ele me parou perto do antigo ranchão. Ele falou, para, o que está acontecendo? Aí ele me viu o Pedro. Saímos do carro, ele falou, o relato que ele dá, eu tenho até no meu canal, Pensamento UFO, eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele. Ele falou que ele nunca viu, Mara, duas pessoas tão apavoradas, o semblante da gente tão apavorado como naquela noite. Daí ele seguiu com a gente, eu deixei o Pedro na casa dele e segui para casa. Chegando em casa, eu fui tomar banho e eu notei algo diferente. Na minha perna, na minha coxa, tinha um furo. Eu tinha um furo redondo para baixo do joelho e parecia que foi cauterizado, sabe? Foi isso que foi mais assim pitoresco e bizarro que aconteceu. Isso é um resumo do acontecimento. Pois é. Durante o tempo, durante o dia ou dias antes do acontecido, você percebeu algo diferente?
alguma coisa que assombrava, que observava, alguma coisa nesse sentido? Ou tudo muito normal? Mara, sinceramente, nada. Tudo normal, sabe? Dias normais, dias comuns, dias cotidianos. Até o fato de eu estar estacionando o carro no deserto do Alemão, em Santa Rita do Passa Quatro, à meia-noite e meia, nada de diferente. Sabe? Nada diferenciava, algo assim, nada. Até em uma conversa com o ufólogo, ele fala, Rodrigo, você foi abduzido, é um caso clássico de abdução, só que vocês estavam no momento certo, na hora certa, e eu acho que eles estavam passando por lá e de repente falou, aqueles dois coelhos mesmo. Ô, Rodrigo, e teve alguma forma de comunicação? Você teve algum contato ou não? Foi somente isso e pronto? É o que eu falo para as pessoas, Mara. Foi essa luminosidade gigante, entendeu? Que chegou até a gente, iluminou o carro. Porque uma coisa que, assim, até eu como pesquiso agora, desde essa época, muito ufologia, tem muita gente, Mara, principalmente abduzidos, que eles começam a, entre aspas, inventar mil e umas. Porque eu fui contatado, porque eu tenho amizade com ET. Se eu falar realmente, eu nunca vi ser extraterrestre. Eu não me lembro. Até tem um pessoal de uma revista famosa, alguns grupos de ufologia, que eu estou me dispondo a fazer uma hipnose. Na hipnose você consegue liberar coisas que na abdução você não consegue. Porque o que acontece, Mara? Existe uma teoria que é a teoria do tempo perdido. O que é a teoria do tempo perdido? Os abduzidos, a gente perde totalmente a noção de tempo, espaço, a parte sensorial nula, fica nula, e você some, simplesmente você desmaia. Vamos falar assim, simplificando, um desmaio. Então eu não tive assim nenhum contato de mensagens, nenhum contato visual, não. Agora, eu lembro dessa luz gigantesca chegando, eu lembro muito bem que era uma luz leitosa, e como eu falei, você olhava para o carro, parecia uma luminosidade diferente, sabe? É uma coisa assim, iluminada mesmo, e não doía os olhos. Não é uma coisa que fere os olhos, você fica envolvido com aquela luminosidade. Mas assim, como você perguntou, se eu tive depois algum contato, alguma coisa, não. O que eu tive foi depois dessa experiência com o fenômeno UFO que eu tive no deserto, depois de lá para cá, Mara, dezenas de objetos voadores não identificados que eu comecei a vislumbrar. Tanto que eu começo, depois disso, a conseguir registros, sabe? Eu consegui registrar esses objetos. Até no canal Pensamento UFO eu tenho bastante fotos. Em vigílias já vimos sondas, que são esferas, e tudo fotografado, sabe? Eu fotografei, tem até uma foto que eu vou falar depois, no decorrer do programa, eu quero uma foto muito interessante em Pirassununga. Ô, Rodrigo, e você acha que essa abdução sua foi uma coisa programada, foi um engano, ou você acha que isso já estava marcado para vocês? Eu vou usar vocês porque você não estava sozinho. Sim, eu estava com meu amigo, sim, ótimo. É assim, Mara, existem muitas teorias na ufologia, muitos estudos, e eles falam sim, os grandes ufólogos, aqui no Brasil tem grandes ufólogos, no mundo também, eles falam que as pessoas, existe uma sequência de gerações que são abduzidas. Então existem famílias que a família inteira, de geração em geração, são abduzidas. Existem padrões humanos também que são abduzidos. Então é muito difícil assim, eu fechar como que eu vou te falar? Eu não quero fechar um pensamento, sabe? Até porque, por nós estarmos numa sociedade ocidental com pensamento cartesiano, as pessoas precisam ter dúvidas, né? A gente precisa sempre ter a dúvida para correr atrás de mais estudo e mais pesquisa. Eu acho que a gente está assim, engatinhando assim, na ufologia. Eu sou um pesquisador, Mara, que
eu não misturo ufologia com religião. Eu até estava conversando aqui nos bastidores. Eu acho assim, ufologia é uma pesquisa, é uma ciência ímpar, e a religião é totalmente o oposto e sim, diferenciada. Cada um, budistas, espíritas, católicos, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença. A ufologia, eu acredito num fenômeno do universo, do cosmos. Como tem a água, o ar, as estrelas, existem a vida. E a vida, eu particularmente acredito, que polvilha no universo inteiro. Tantos planetas que podem ter vida. Eu acredito muito em vida extraterrestre. Agora, como você falou, o que eu acho da minha abdução? Eu acho que desde criança eu tenho predisposição a esses assuntos. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma cabeça muito aberta mesmo, sabe? Muita gente fala, nossa, o Rodrigo estava com o amigo dele fumando uma maconha lá no deserto, é diferente, sabe? Tem muita gente que já põe isso, fala, ele estava tudo chapado lá, vira uma luz branca lá. E não é, isso daí é muito diferente de você, por exemplo, ir no meio do mato e, sei lá, usar alguma droga e caçar ET e levar um ET para criar em casa. Falar, é totalmente diferente, sabe? Mas é isso. O Rodrigo me deu trabalho, certo? Porque, querendo ou não, eu fiquei uma semana estudando para eu poder fazer o programa com você. E pesquisando, porque afinal de contas eu tive que também pesquisar bastante coisa. Claro. Pesquisando alguns relatos, eu li que as pessoas abduzidas têm estranhos sonhos, visão, luzes, e às vezes elas são até acompanhadas por, tipo, o que eu vou dizer, um déjà vu. Sim. Seria mais ou menos isso? Ou você não teve e não tem nada disso? Mara, eu vou falar agora para você, vou sinceramente a todos os internautas também que estão nos assistindo, eu quero abrir meu coração mesmo, precisa muito coragem, porque você é taxado de louco, será que aquele lá é doidão? Depois, uma das coisas assim, aconteceram nos desdobramentos, depois dessa noite, muita coisa na minha vida, muita. Um dos desdobramentos foi físico. Eu era uma pessoa, em 2006, muito franzina. Até o meu amigo também, ele era uma pessoa fraco. A turma das academias fala mirrados. Mara, no prazo de um mês, depois dessa noite, eu pulei de 58 quilos para 80 quilos. A minha saúde deu um up, sabe? Eu converso com muita gente, eles falam, nossa, Rodrigo, eu quero ser abduzido também para dar um up. Mas não é, eu fiquei com uma constituição muscular e física muito melhor. Só que assim, esse é um lado bom, um lado ruim. Depois dessa noite, Mara, de 2006, não dormi mais. Hoje a minha frase, desde aquilo lá é, para que a noite se eu não durmo? Eu durmo pessimamente mal, mas eu durmo muito mal, muito. E uma coisa, Mara, sim, que é isso que eu vou abrir o coração para as pessoas que estão nos assistindo, é uma coisa que eu quero até no meu canal fazer uma matéria sobre isso. Eu tenho muita premonição. Existe uma psicóloga, Mara, que é a doutora Gilda Moura, é uma ufóloga, ela mexe com ufologia, ela faz hipnose em abduzidos, ela faz até terapia com abduzidos, ela é fantástica. Eu sou muito fã da doutora Gilda Moura. Ela diz o seguinte, que todo ser humano, e são milhões de abduzidos pelo mundo, que entra em contato com o fenômeno UFO, a consciência fica expandida. Então você fica muito mais sensível a tudo que é e que se passa ao seu redor. Então eu tenho casos assim de premonições que acontecem depois de meia hora, mas são muitos casos. Então, assim, eu tenho amigos que relatam, testemunham o que, assim, eu vou dar só um exemplo, vários exemplos. Estava eu, o ano passado, até com um amigo meu, ele e uma amiga, eu sou uma pessoa que eu não bebo álcool, faz 14 anos, opção minha, escolha minha,
e estávamos na cidade de Porto Ferreira e como a minha amiga gosta de tomar uma cervejinha, ela falou, Rodrigo, vamos comigo que você volta dirigindo. Só que ela, na volta, ela não bebeu tanto, daí ela falou, Rodrigo, eu vou dirigindo. Mara, me deu um estalo, eu falei, ela chama Fernanda, eu falei, Fernanda, não vai pela Anhanguera não, vai pela Estrada Velha, Porto Santa Rita. Mas por que, Rodrigo? Não vai não. Olha, Fernanda, a Anhanguera não tá legal. Mas é uma coisa, não que eu sou, o Rodrigo foi abduzido, virou a mãe de Ná. É uma sensibilidade, não sei, é diferente. Você vê o perigo, pressente alguma coisa. Aí ela, não, Rodrigo, vou pela Anhanguera. Tudo bem, fiquei quieto, na minha, fomos pela Anhanguera. Na descida da onde tem postos de gasolina, tinha um animal morto na estrada. Não sei se era porco ou capivara. Ela estava a 110 por hora e ela passou por cima, quase capotamos o carro. Ela teve muito jogo de cintura para... Então, isso são premonições que eu falo, eu tenho muita premonição, sabe? É assim, aparece, não é nada programado. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso para você é bom ou você acha que isso nem sempre é tão bom? É bom. Eu não vou... o que aconteceu, eu sou uma pessoa, Mara, muito positiva, sabe? De frente com a vida. Eu tenho muita resiliência, uma pessoa que aguenta muita pancada da vida, sabe? Eu sou uma pessoa, sempre fui muito positiva. Eu não sou uma pessoa de lamentação, uma pessoa assim. Tudo que aconteceu, para mim, foi uma riqueza muito grande. Até eu estou aqui, é uma alegria estar vivenciando essa entrevista, porque eu gosto da vida, eu sou uma pessoa apaixonada por viver e tal. Eu acho que é bom, só que assim, eu me programo para sobreviver dentro desse contexto, entendeu? Eu tenho toda uma parte de estratégia mental, até eu, como sou psicólogo, para conviver e lidar, essa é a palavra, é o manejo dessas situações. Teve um fato muito interessante, que a minha mãe já também teve, já viu algumas coisas, sentiu alguma coisa, até onde a gente reside, né, na nossa casa e tal. Então alguma coisa fica no ar, é muito sutil, mas parece que a gente é, como você falou, observado. Naves, objetos voadores, não vou falar a palavra nave que é muito forte, mas objetos voadores não identificados, como eu te disse, até em registro de filmagens e fotos, a gente consegue, assim, eu consigo até agora, não sei se daqui para frente, espero que sim, que é muito legal. Mas é uma situação assim, é dinâmica, né? É dia a dia, é uma caixa de Pandora. Pois é. Você hoje está sendo para mim uma caixa de Pandora. Isso aí. Eu queria fazer uma pergunta. Ficou alguma marca no teu corpo? Como você disse, que assim que você foi tomar banho, você viu. Isso é uma coisa que dá para você estar mostrando pra gente? Até dá, se a câmera pegar. É assim, gente, quando eu vim da abdução, né, do fenômeno, não sei se dá para ver, Mara, aqui, esse furo redondo. Isso daqui apareceu quando eu fui tomar banho, essa marca, esse furo redondo, é um furo, como que eu vou te falar, é perfeito. Ele foi tirado um tecido daqui, e no momento que eu passei a mão não estava doendo, mas parece que teve uma cauterização, porque não tinha sangue. Retirou-se tecido, só que sem sangue. Essa marca é muito interessante porque 2 anos depois desse fato que aconteceu no deserto, eu fui procurado por um ufólogo de Ribeirão Preto, o seu Ari. O seu Ari, Mara, ele me ligou, eu fiquei sabendo do seu caso, eu não sei se o meu amigo contou lá em Ribeirão e tal, mas eu queria conversar com você. Aí eu falei, não, seu Ari, tudo bem, né? Ele veio até mim, ele conversou. E ele falou, Mara, um fato muito interessante. Ele falou, Rodrigo, vocês são um caso de abdução. Eu estudo abduções na região de Ribeirão Preto. Até ele estudou o caso de Chico Xavier, o contato que dizem, né? Diz o Chico Xavier que ele teve. Aí, Mara, o que aconteceu? O seu Ari, ele me passou um link, até eu convido todos os internautas a entrar.
os extraterrestres chegaram, da Discovery Channel. Na verdade é da Discovery Ciência. E ele falou, olha, assista esse vídeo que vai cair bem no seu caso. Aí, Mara, tem um ufólogo de Washington, não sei se ele é vivo, mas nesse vídeo da Discovery, né, ele explica o seguinte, que vários casos de abduzidos, eles vêm com marcas no corpo. E aí ele mostra, por exemplo, uma mulher grávida que foi abduzida e teve marcas perto do seio, vários pontos que ele fala que é marcas assim, incomuns. Aí chega a parte que ele fala, olha, a marca mais comum em pessoas abduzidas são furos redondos para baixo do joelho. E ele começa a mostrar as fotos, mas assim, foi uma identificação na hora. Eu falei, nossa, bateu. E você acredita que possa ter sido implantado um chip, alguma coisa nesse sentido, para que um dia volte e faça e converse, entre em contato? Porque isso me deixou curiosa. Sim, sim. Olha, Mara, eu vou falar, eu não quero... hoje eu não quero esconder nada. Acredito que alguma coisa foi mexido, sim, sabe? Eu acredito, eu nunca fiz uma tomografia computadorizada ou algo assim, mas existe alguma parte que eu sinto uma pequena dor interna que pode ser, tem muitos implantes, eu não vou dizer, eu não quero assim, tem gente que quer, ele está se autopromovendo. Não, eu não quero essa autopromoção porque a gente nem pediu para estar no deserto aquele dia, aconteceu assim. Mas eu sinto algo diferente, sim. Eu sinto alguma coisa. Você psicologicamente, é o caso até de umas conversas que eu tive com uma pessoa, uma mulher de Espírito Santo, você fica fisgado por eles, por esse fenômeno, sabe? Nunca mais você despluga. Não é uma coisa que você vai dormir e vai tirar da toma, não. Era a pergunta que eu ia fazer agora. Não é possível, então, viver uma vida sem se desligar desse problema. Não. Assim, realmente, depois de uma abdução, você fica ligadaço. Não tem mais uma vida normal. Não. Medo. Já tive mais. Já tive mais. Só para você ter ideia, Mara, depois de 2006, e isso 2006, 2007, 2008... eu tinha muito medo, já tive pavor, sabe? Por exemplo, você está num lugar, de repente você se sente sozinho. Aí você quer sair correndo, sabe? Já tive grandes medos mesmo, grandes medos de insônia, com medo. Eu fui começar a contar esse fato de 2006 agora há poucos anos. Que depois que você vai trabalhando a mente, né, principalmente o medo, e vai meio que acostumando, né? Pois é, porque nós dois nos conhecemos há pelo menos uns 20 anos. Sim, e eu nunca tinha ficado sabendo disso. Mas olha, a gente volta já. Vamos faturar, né, Rodrigo? Vamos, sim. Já a gente volta para contar mais um pouquinho. Perfeito. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas de H8 até H30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubo soldável, Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frisango, 437, na Vila Guilherme. Fone 1936720705. WhatsApp 19996187959. A marca da qualidade, a marca do sucesso. Infinete é bem melhor. No mundo dos negócios, segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC.
Tranquilidade tem nome. SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações DISC 3672-2302. E é isso aí, estamos de volta com o nosso amigo Rodrigo. E eu quero fazer uma pergunta, Rodrigo, que me atiçou a curiosidade. Voltar no deserto do Alemão à noite. Naquela época, jamais. Naquela época eu fiquei um tempão sem pisar lá. Hoje em dia, volto acompanhado. Eu até brinco com a galera, em tropa, em grupo, em grande grupo, eu volto. Tanto é, Mara, que nós fizemos vigília. Eu, há 2 anos atrás, eu fui com o pessoal lá, fizemos vigília, e é um caso muito engraçado. Eu falo com as pessoas que o deserto do Alemão, em Santa Rita do Passa Quatro, algo acontece lá. Porque nós tivemos uma vigília que nós vimos o que eles falam que são orbes, ou sonda, uma bola do tamanho de uma laranja, luminosa, verde, saiu do meio lá do deserto, veio até a gente, a 1,5 metro de distância, fotografei, tenho registro até dessa bola luminosa, que na ufologia eles falam que são sondas ufológicas. Porque o que acontece, Mara? Quando você vê uma luminosidade muito grande, uma nave, aquilo assusta muito. As sondas não. As sondas, as luzes, elas são até divertidinhas. Sabe, o ser humano fala, olha que legal uma bolinha luminosa voando. Mas, na verdade, existe uma conexão ufológica, existe algo mais do que aquela luminosidade. E teve um grupo que foi até muito engraçado, um grupo se juntou a mim, nós fomos, eles não foram mais porque começou a aparecer alguma coisa, falou, ó, vamos deixar quieto. Deixa quieto. Fui, num segundo momento, fazer vigília, que agora com o canal Pensamento UFO a gente quer começar mais intensamente essas vigílias ufológicas. E foi um fato muito interessante que nós estávamos num lado do deserto, apareceu uns flashes bem no alto, como um raio diferente, mas começou flash 15, 20 vezes. Depois até o pessoal quis ir embora também, que falou, ó, vamos deixar quieto. Então, hoje em dia eu volto no deserto, sim. Hoje em dia, sim. Hoje em dia é um lugar até que ficou especial para mim. Olha, eu até gosto do deserto, mas não me pega lá de noite, mas nem mesmo a pau. Olha, eu gostaria de saber, na sua opinião, certo. Isso não é assim, cientificamente conversando, na sua opinião, os extraterrestres, eles estão aqui para abduzirem os humanos, por quê? Ou para quê? Olha, Mara, eu acredito o seguinte, vamos tomar por base o descobrimento do Brasil. Imagina que os índios brasileiros seriam nós, entendeu? E os extraterrestres seriam os portugueses, com as grandes caravelas. São exploradores. Na minha opinião, os seres extraterrestres são exploradores. Eles estudam tudo, desde o solo, da geografia, a parte hídrica, até a parte biológica, sabe? De tudo que vive no planeta Terra. E isso eu acredito, Mara, como a gente vê muito em seriados como da History, alienígenas do passado, contato extraterrestre, de carona com OVNIs, isso acontece há milênios. A gente, até na parte da psicologia, quando eu fiz a faculdade de psicologia, a formação de psicólogo, eu estudei muito a história antiga. E você vê, você se depara com coisas que de repente começam a bater nessas fases. Por exemplo, Akhenaton, que era chamado o estranho do Egito, que era um faraó que de repente ele adora um deus sol. Quando você vê no Velho Testamento, porque ele foi até uma sarça ardente. Então esses fatos
a gente pode sofismar um fato ufológico desde aquela época. Então, como a pergunta sua, eu acho assim, os extraterrestres estão estudando muito o planeta Terra. Mas muito. Nós somos estudados há milênios, e isso vem, principalmente em 1945, Mara, depois das bombas, das guerras, os relatos de abduções e avistamentos de OVNIs no mundo foi assim, é gigantesco, sabe? É gigantesco. Porque isso, eles vêm, eu acho que uma forma gradativa. Eles devem ter uma tecnologia fantástica, que não é a comparação dos portugueses, sabe, com os índios. É uma coisa totalmente... Você acha que a inteligência deles é muito grande? Muito avançada, muito. Até porque, se eles não fossem tão inteligentes, eu acho que... Eu conversei um dia com uma amiga minha, e eu tenho a mesma opinião dela. Eu falo, olha, Rodrigo, ela falou assim, Rodrigo, eu acho que se os ETs quisessem, eles já tinham transformado os seres humanos em pirê de batata faz muito tempo, sabe? Então eles vêm num equilíbrio, eu acho que nós somos muito observados e eles são exploradores. Eu não posso falar essa palavra, é bem pesada, mas eu acho que eles são cientistas, exploradores, essa é minha opinião. Você tem medo de ser novamente abduzido? Eu tenho o medo, hoje em dia, 2019, 24 de abril de 2019, o medo está se transformando numa curiosidade, sabe? Eu tô assim, eu busco desde 2006, Mara, eu fiquei com o que na psicologia a gente chama de Gestalt aberta. A Gestalt, que é uma psicologia que eles falam das janelas, né? Eu tenho uma janela gigante, eu quero saber o que aconteceu, sabe? O que aconteceu, quem aconteceu aquilo com a gente, sabe? Então é aquela busca interna que mobiliza a parte mental e física e toda a minha vida para saber o que aconteceu realmente, o que acontece. Que de repente eu estou em algum lugar, aparece um objeto, a gente fotografa tudo, e aí? O que eles... Você fica com aquela dúvida, eles né? Querem, né? Isso! Você acredita que ao longo desse tempo que você foi abduzido, você ainda continua sendo monitorado pelos seus abdutores? Seria essa a palavra? Sim, um monitoramento, o ato de te seguir, né? Que fica seguindo internamente, bem no meu íntimo, Mara, acredito que sim. Acredito que, é como eu te falei, não despluga, entendeu? Fica aquela coisa implícita, sabe? Indelével, sabe? Uma coisa bem assim, sutil. Mas é uma crença minha. Eu meio que, não que eu sinto. É uma coisa que eu falo para as pessoas, eu sou nada mais do que um pobre vagabundo ser humano no planeta Terra, um grãozinho de areia. Eu não me acho especial por isso. Mas eu acho que alguma coisa diferente vive assim no contexto do meu cotidiano. Assim. Os alienígenas entraram em contato telepático com suas vítimas antes mesmo de algumas abduções. O que você acha que isso é real? Olha, Mara, o meu caso de abdução foi X. Existem um leque de abduções, tem abduções famosas até de pessoas que tiveram contato com extraterrestres nas abduções e tiveram contato físico e sexual. Tem um relato de um brasileiro, não me lembro, mas é o Vilas Boas, um caso muito interessante, que ele teve contato sexual com extraterrestre. E tem assim, até tem um caso clássico dos Estados Unidos, que um casal, ele foi abduzido e na hipnose eles falam que mexeram nos órgãos, sabe, sexuais deles. Então isso eu acho assim, cada caso é um caso, cada abdução é uma abdução. E são assim, cada encontro com o fenômeno UFO é uma coisa diferente de cada pessoa. Rodrigo, eu curiosamente vi
uma matéria em relação a um moço de Pirassununga que também passou por um problema, por uma abdução. No caso dele não foi muito uma abdução, mas ele teve um contato direto com os ETs, né? Inclusive ele viu a nave, ele teve contato com eles, dizem que ele era baixinho, gordinho, enfim, é Machado, alguma coisa assim, isso, né? Aí. É o caso, Mário, Tiago Machado. Tiago Machado, exatamente. Inclusive ele foi estudado pela aeronáutica, ele ficou um tempo junto à aeronáutica para ser estudado. Achei meio, do dia que eu vi, eu achei até meio que fantasioso. Mas, enfim, interessante. O que você fala deste caso? Mara, esse foi em caso... 90, né? Foi em 90, eu acho que ele deu a entrevista, não sei se foi em 1970, não sei. O ano, eu não sei bem, mas no YouTube, se você colocar lá, caso Tiago Machado, até no meu canal Pensamento UFO, eu fiz 3 episódios que eu narro, assim... realmente, 90, isso. Ele deu a entrevista, relato. Esse caso, Mara, é um caso muito, assim, interessante, que aconteceu pertinho da gente, pertinho aqui de Palmeiras, de Pirassununga, onde, 7 da manhã, um objeto voador não identificado pousa ao lado do antigo CISIP, lá, que é a USP de Pirassununga. Um bairro inteiro de Pirassununga, mais de 80 pessoas populares, viram esse pouso. Aí o Tiago Machado foi acordado pela mãe dele, ele encontrou o segurança, lá, o porteiro lá da USP, do portão da USP, né, que era o CISIP, e foram até o encontro dessa nave. Ele teve, é o que você falou, teve um encontro mesmo com um objeto não identificado. No caso, ele identificou o objeto, mas um objeto prateado, e que tinha uma cúpula que, de repente, saiu 2 seres baixinhos, e ele descreve que tinha uma indumentária, um uniforme, e ele teve contato, eles fizeram até um contato meio de mímica, sabe, de grunhidos, que ele falava que era uma língua estranha. É muito interessante esse caso, Mara, porque depois desse encontro, parece que no momento que o Tiago ia fazer alguma coisa, jogou o binóculo assim, esses seres voltaram para a nave e eles deram que ele fala no relato dele, um raio paralisante, né? Ele deu o nome de raio paralisante, mas que ofendeu o organismo dele. Ele ficou, ele travou mesmo, ele caiu no chão e ficou travado. Daí um amigo dele pegou ele, né, um dos populares que vinha vindo, depois que o objeto foi embora, pegaram ele e, Mara, a aeronáutica foi até o local e perseguiu. Parece que o helicóptero da aeronáutica, da FAB, né, lá de Pirassununga, perseguiu essa aeronave. Foi onde o Tiago foi levado para o hospital de Pirassununga. Chegando no hospital de Pirassununga, um médico, que ele relata o nome, não me lembro o nome, mas o médico falou, olha, esse cara tá meio estranho, tudo, eu não vou atender. Um coronel da aeronáutica, não sei se é general ou coronel, foi até o hospital e falou para o médico atender. Desculpe. O Tiago, e ele foi atendido por ordem dos militares. Um fato muito inusitado é que o Tiago Machado foi levado para o Rio de Janeiro depois disso, e ele passou por um tratamento no Hospital da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Depois desse tratamento, que ele fala que teve acupuntura e um monte de coisa, porque ele teve muita diurese, febre, ele foi pago pela aeronáutica. Eles pagaram no Hotel Commodore, em São Paulo. Ele ficou um tempo lá, até voltar para Pirassununga. E um fato muito assim bacana, Mara, disso tudo, é que eu, nesse decorrer da vida, conheci uma pessoa em Santa Rita do Passa Quatro, uma amiga minha, que trabalhava na Polícia Civil de Pirassununga na época.
e ela fala o seguinte, que no momento que ocorreu esse fato, na hora os militares da aeronáutica fizeram uma reunião com a Polícia Civil e Militar e falaram para a Polícia Civil e Militar não investigar esse caso, que era um caso da alçada dos militares da FAB, onde cercaram a área e fizeram diversos estudos. Tem fotos das sapatas lá acho que é sapatas, né, quando a nave pousou. Esse caso do Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga, é muito bacana. É uma coisa muito, sabe? Isso quer dizer que também tem até alguma coisa relativa por ter ficado bastante tempo fechado aquilo lá, né? Com certeza. Que eles fez. Até hoje, Mara, eu estava em casa, eu estava falando, teve um fato muito interessante, chama Bola de Fogo de São Simão. Foi visto até em Santa Rita do Passa Quatro um objeto luminoso sobrevoando o espaço de São Simão, e lá foi, ao meu achismo, desovado algo numa lagoa que ela chama-se o Mistério da Lagoa Negra. Tem até um livro do Sinésio, lá de Santa Rita, que ele fez, o Mistério da Lagoa Negra. E essa lagoa caiu algo, que foi esse objeto, na época, foi lançado, e a aeronáutica também delimitou a área e não entrava ninguém lá, que eles estavam em estudos, que os governos, os militares, eles sabem muita coisa, muita coisa. É mais mistério do que a gente possa imaginar. Com certeza. Rodrigo, e nós estamos quase encerrando por aqui. Certo. Agora nós vamos fazer um bate-bola Bate-bola, vamos lá. E foi muito bom ter ficado com você. Também. Gostei demais, achei o nosso bate-papo muito interessante, achei muito gostoso te ver depois de bastante tempo. Sim. Também. E hoje, Rodrigo, eu deixo aqui o convite para quem quiser assistir o Rodrigo, o canal do Rodrigo, chama Pensamento UFO no YouTube. Isso. E o convite está feito. E agora nós vamos fazer um bate-bola rapidão, Rodrigo. Isso aí. Um filme. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Um livro. Projeto Majestic, que conta a queda de Roosevelt nos bastidores. Um lugar. Um lugar, Deserto do Alemão. Vou fazer o clichê. E a Cachoeira Três Quedas, em Santa Rita, que é um lugar mágico maravilhoso. Uma viagem. Uma viagem para Cuba, Havana, que eu já fui e é muito bom. Uma pessoa. Uma pessoa, o presidente Daisaku Ikeda, que é um líder budista. Um esporte. Um esporte, atletismo. Uma curiosidade sem ser ET. Uma curiosidade? Agora você me pegou. Uma curiosidade. Não me lembro de são tantas. É o terceiro programa que eu faço que essa pergunta pega em todos. Todos, é uma curiosidade. Olha, hoje eu seria sincera. A minha curiosidade, eu não gostaria, mas eu queria saber como seria ser abduzida. Essa seria hoje a minha curiosidade. Certinho. Você me atiçou essa curiosidade, mas eu não quero ser não, tá? Uma dica, Mara, começa a fazer vigílias e não olhe para o céu, porque você vai ver coisas mais do que as estrelas. Não, eu prefiro dormir. Mas vamos lá, Rodrigo. Vamos. Uma curiosidade. Uma curiosidade, a foto que foi tirada há poucos dias, a primeira foto do buraco negro que eles conseguiram captar, né, muito assim, arcaica ainda, mas já conseguimos ver que existe mesmo um buraco negro, né, que muitos cientistas falavam. Então essa é a curiosidade, o que será que tem no universo, além, né, de tantas coisas. Além de nós. Muito bem. Eu gostaria de desejar a todos os nossos internautas uma boa noite. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo.
Gostaria também de deixar o convite que na próxima quarta-feira estarei de cara com o nosso amigo Ângelo Nicoletti Lelô, que vai falar um pouquinho para nós sobre saúde bucal. Rodrigo, a você uma boa noite. Obrigado. E eu deixo o espaço para que você faça os seus agradecimentos e fiquei muito feliz em tê-lo conosco. Também foi uma alegria. Eu quero, assim, é uma honra, uma alegria estar com vocês hoje e com os internautas. Quem quiser assistir meu canal, chama Pensamento UFO, no YouTube. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos de Tambaú, Santa Rita, Palmeiras, Porto Ferreira de Calvado, Leme, Pirassununga, que eu gosto dessa região. O pessoal do Rio que está te acompanhando. Do Rio de Janeiro, meu amigo Miller, que está lá em São Paulo, com o grupo ufológico dele. Enfim, todo mundo, turma do Belga, lá de Santa Rita. E é isso. E repetindo, assim, quem quiser, meu Facebook é Rodrigo Gândara, o Instagram, Rodrigo Neves Gândara, e o canal no YouTube é o Pensamento UFO, que lá que a gente faz, assim, joga, desova o material que a gente pesquisa, tem muitas fotos, muitas coisas legais. É isso aí, vamos agradecer ao Gugu que nos cedeu os nossos verdinhos, o Rodrigo que trouxe os verdinhos. Rodrigo, muito gostoso, muito legal. Foi muito bom esse bate-papo hoje. Um bate-papo diferente, sim. Eu acho que tenho certeza que nós vamos estar juntos novamente, porque quando eu acho quiser. Que isso vai dar pano para manga. Vai dar bochicho. Vai. Muito obrigada, Obrigado. Rodrigo, uma boa noite. Beleza. E a todos, o nosso muito obrigada. Um beijo a todos, boa noite e fiquem com Deus. Até. Bom.